ela, porra, animal. Mas tá pegando aqui que é tão grande. Não, mas é aqui, ó. Eu tô falando. Não, você faz aqui, você falou só na Depois vamos dar uma zero. Número 4, página 103. Olha o carro aí, ó. Considera a reação seguinte no equilíbrio. Essa é a reação. Beleza. Para aumentar a produção de água, que está no segundo membro, com a temperatura constante, deve-se. Então ele não vai mexer na temperatura, ela vai continuar a mesma. Então você pode alterar duas coisas para melhorar aqui, pressão e Pressão e temperatura. Não, pressão mais. concentração. Tá ligado, hein? Isso aí, não, amiguinho, ó. Então, continuando. Ele fala o seguinte, ó, letra A, acrescentar CO2. De novo, se aumentar a concentração de CO2 no segundo membro, ele vai fazer o quê? Vai fornecer mais uma reação inversa para o primeiro membro, para entrar em equilíbrio. Então vai tirar mais do segundo membro, vai favorecer água? Não favorece não. Se você falar assim, tirar a concentração de CO2, aí sim poderia estar aumentando para o segundo membro, aí afetaria para a água, porque quer aumentar a produção de água. B, retirar parte de HCO3-, que é essa aqui, ó. Se você diminuir a concentração de HCO3-, se você diminuir, o segundo membro vai tentar produzir mais reação inversa para equilibrar isso aí. Não dá certo. Você vai diminuir a produção de água também. C. Acrescentar um catalisador. Catalisador, não sei se você já ouviu falar, catalisador é algo que você coloca nas reações químicas só para ela acontecer mais rápido. Resumindo isso. Você não aumenta nada do primeiro membro e nem do segundo. Não acontece mais rápido a reação direta e nem inversa. Acho que o exemplo mais clássico da gente deparar catalisador na vida nossa, eu acredito que seja, porque eu trabalhei isso quando eu era mais novo. É quando você compra verniz e tem como você comprar um catalisador. Qual que é a ideia do verniz com catalisador para secar mais rápido? Que a pessoa, eu trabalhava na marcenaria e a gente passava verniz e em tempos mais úmidos, períodos de chuva, aí você passava catalisador para secar mais rápido, porque senão ia demorar muito tempo, por causa do tempo estava úmido. Mas tem vários catalisadores, vários. O que você vai deparar mais em prática se você entrar na área de laboratório de experimentos de reações. Aí às vezes você usa um catalisador para diminuir a energia de ativação. Aí é o limiar, que é o que é para fazer acontecer a reação, se ela não é espontânea. Você diminui, ela acontece mais rápido. Mas isso não afeta nada a ver no primeiro nem no segundo. Catalisador não. Não afeta. Aí o único que restou é acrescentar um pouco de HCl. Professor, o que é HCl? Ácido clorídrico. Toda vez que você coloca um ácido forte dentro da água, ele consegue dissociar bem. Ele sofre de ionização muito bem. Quando você coloca o HCl na água, ele vai cair lá em contato com a água e vai fazer isso aqui, ó, H+, Cl-. Vai dissociar bastante. Então esse H+ vai ajudar na produção de oxigênio, de água, desculpa, na reação. Está lá no meio aquoso, mas se adicionando no ácido, você vai ajudar mais nessa produção também da água. Por causa do H+. Tudo bem. Continuando. Perguntas? Só na prova? Ou seja, letra D. Obrigado. Questão 5. Então, ela tem em cima do bicho, não está vendo nada. Dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanha que se transforma parcialmente em um tetraóxido de dinitrogênio. Nitrogênio. Um gás incolor. Olha o que é isso? O equilíbrio entre essas espécies pode ser representado pela equação. Aí você tem a equação aí representada.
Com base nas informações apresentadas, considerando as seguintes condições, aí te deu aí, aumentar a pressão, aumentar a temperatura, adição de N2O4, adição de NO2, marca alternativa que indica apenas condições que deslocam o equilíbrio para a direita. Deslocar para a direita é acontecer para o segundo membro aumentar mais. Então vai ter mais reação direta. Aí se você analisar as afirmativas, se você aumentar a pressão, pode favorecer? Porque aqui eu tenho 2 volumes e aqui eu tenho 1 volume. Aqui é um mol, está apresentado, mas é um mol, então é um volume. Então o volume é sempre o próximo dele. É, o coeficiente estequiométrico. Muito grande. Aqui o coeficiente é 1, né? Você não apresenta. Quando você exerce a pressão, ela tende a ir para quem tem menor volume. Quando você aumenta a pressão. Então ela vai favorecer você deslocar mais para a direita. Então a 1 tá beleza. Aí ele falou aumento de temperatura. Aqui é menor do que 0. Quando é menor do que 0, o ΔH, do primeiro membro que vem para o segundo membro, que é a reação que desloca para a direita, ela é exotérmica. Exotérmica, para você favorecer para ir para o segundo membro, você tem que diminuir a temperatura. Se você for aumentar a temperatura nesse caso aqui, você não favorece ali do primeiro membro para o segundo. Isso é ruim. Só se aqui, ó, ΔH. Só se o ΔH fosse maior que 0. Então, aumentar a temperatura não favorece. Adição de N2O4, concentração. Ele está falando que se eu aumentar a concentração aqui, eu vou favorecer ficar mais à direita. O equilíbrio para a direita. Não, você vai favorecer essa inversa. Porque se aumenta a concentração, o que a reação vai fazer? Vamos buscar ficar em equilíbrio. Então vai doar mais, vai fazer a reação inversa. Então vai ficar mais do lado esquerdo. E a quarta adição de NO2. Correto. Se aumentar a concentração aqui, eu vou produzir mais N2O4. Então as únicas afirmativas vai bater a 1 e a 4. O único embate é essa. Deu zoom aí ou não? Não, né? Você é meio doido. Acho que nós vamos explicar para a sua prova. Ele vai então colocar pressão, Nossa, uma isso reação, é bravo. uma reação, ela vai desequilibrar ela. Entendi. Colocar pressão. Se eu pressurizar uma reação dessa, eu vou desequilibrar ela. Aqui a ideia é o seguinte. A ideia de pressurizar aqui é você diminuir o volume do recipiente, viu? Diminuir. Diminuir. Você tem lá um recipiente, tem a reação acontecendo, aí você vai lá e força diminuir. Você aumenta a pressão. Aí ela tende a deslocar para a direita, nesse caso aqui, ó. Porque ela vai favorecer, ela vai para o lado que tem menor volume. E nesse caso, quem tem menor volume está no segundo membro. Pode acontecer de ser o primeiro membro que tem mais volume? Sim, pode acontecer, viu? Então beleza, letra B. A letra B? Isso, em 4. Número 2, lá embaixo. Para a relação em equilíbrio, aí você tem N2, H2 formando amônio. ΔH menor do que 0, menor do que 0, menor do que 0. Quando aparece esse ΔH aqui, cara, você tem que analisar o exo e o endo. Se é direto, inverso, fica de olho. Continuando. Assinar a alternativa que não poderia ser tomada para aumentar o rendimento do produto. Nesse caso, ele está considerando produto aqui, ó. Produto não. Produto aqui, reagente produto, tá certo. O produto, então, é o que tiver menos. Não. Sempre o da direita. Porque numa relação direta, você tem reagente e produto. Aqui não tem como eu considerar, para ser sincero. Porque você concorda que a reação inversa, o reagente é aqui, para gerar esse produto aqui? Só ele está considerando de imediato o primeiro momento. Então, reagir para gerar esse produto, que é o amônio. Então, o que você pode fazer para não aumentar aí, assinar a alternativa que não poderia ser tomada para aumentar o rendimento do produto.
Na letra A fala assim, aumentar a concentração de H2. Se você aumentar a concentração, você aumenta a produção do produto. Ele quer que não faça. Ele quer que não aumenta. Se eu aumentar a concentração de H2, vai gerar mais produto. Aí ele fala também aumentar a pressão. Aqui a pressão aqui é 4 volumes e aqui é 2 volumes. Se aumentar, vai aumentar mais. Se você aumentar mais a pressão, você vai jogar mais pro produto. Ele quer um que não aumente. Falou aqui, ó. Assinar alternativa que não poderia ser tomada para aumentar o rendimento do produto. O rendimento do produto é aumentar ele. Se você aumentar a pressão, ele tende a ser a reação direta. Então não favorece. Não é o que o exercício quer. Letra C. Aumentar a concentração de N2. Se aumentar o N2, ele vai produzir mais, vai reagir mais e vai gerar esse produto. Letra D. Aumentar a temperatura. ΔH menor que zero. A primeira reação menor que zero lá, ó, é exotérmico. Aqui é endotérmico. Pergunta básica. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer mais o exo ou o endo? Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer mais o exo ou o endo? O endotérmico. Se eu aumento a temperatura de algo que precisa absorver para mudar, eu favoreço. De novo, endotérmico é a molécula que tem que absorver a energia do meio para quebrar e formar outra. Igual a gente falou do caso da ureia. A ureia, por que fica gelada? Porque ela absorve a energia do meio. Então quer dizer que se eu aumentar a temperatura da água que eu vou jogar a ureia, ela vai agir mais rápido. Porque ela vai absorver muito mais energia, concorda? Ela vai absorver mais energia, está ajudando ela. Ela já absorve da água, piscada e esfria. Então qual que é a ideia? Se eu aumentar no endo, eu não favoreço o produto. Favoreço os reagentes, entre aspas, o primeiro membro. Então a letra D coincide para o que o exercício quer. E na letra E, só para a gente ir concluindo aí, ele fala diminuir a concentração de NH3. Cara, se eu diminuir a concentração aqui, aí que ela vai produzir mais do segundo membro, entre aspas, para o produto. Porque ela vai falar, pô, nós tem que ficar em equilíbrio, você está diminuindo, então vamos produzir mais. Então não dá certo. Então nessa alternativa é a letra D. É um pouquinho detalhado, né? É mais ou menos, não é difícil não, tem que ter calma. Porque senão é fácil. Mas nesse. Beleza. O último que falta aqui é o 7, né? Que eu passei. Ah, tem o 8. Tem os 8 aqui. 7. O estudante de química retirou água do seguinte sistema de equilíbrio. Aqui, ó. Água. Em seguida, esse aluno constatou acertadamente que se você retirou água do segundo membro, você concorda que o primeiro membro vai ter que produzir mais? Então vamos lá. Letra A, a concentração de metano diminuiu. Diminuiu. Metano é esse aqui, ó. CH4. Por um lado, vamos terminar de analisar as outras. Está correto. Porque se eu retirar água, ele vai ter que reagir mais com o NO2 para produzir água de novo, para entrar em equilíbrio. Então vai diminuir a concentração. Ele vai gastar mais, vai diminuir a concentração. Ele falou que retirou a água desse sistema, retirou a água. Concentração. A água está no segundo membro. O metano é o CH ou NO? CH4. O que acontece? Se eu tirar a água do segundo membro, o primeiro membro, entre aspas, tem que trabalhar mais. Se ele trabalhar mais, ele vai diminuir mais a concentração, porque ele vai consumir mais e vai diminuir a concentração dele. O metano vai ser consumido também, vai diminuir a concentração dele. Letra A, vamos ler as outras. Letra B. O equilíbrio se desloca para a esquerda. Se eu retirar a água, o equilíbrio tem de ir para a esquerda, ele tem de ir para a direita. Ele vai consumir mais, tendendo a vir para cá, porque eu diminuí a quantidade de água. Ele tem de vir para a direita, para entrar em equilíbrio. C. A concentração do dióxido de carbono diminui. Ele está falando o seguinte, se eu diminuir na água, aqui também vai diminuir. Eu só estou diminuindo a água, cara. Quando os dois reagirem, você concorda que além de produzir a água para ele tentar em equilíbrio,
ele continua produzindo CO2 e N2, então vai aumentar. Ele só está tentando produzir mais para aumentar a água para compensar, mas em consequência está gerando CO2 e N2 também junto. Não para. E letra D, tá errado assim. Letra D, a concentração de nitrogênio gasoso diminui. Nitrogênio gasoso, acabei de falar. Se você retirar a água, o primeiro membro vai trabalhar mais para compensar a água e vai aumentar a concentração de CO2 e N2, porque os dois têm que subir também. Vai continuar produzindo, então fazer aumentar, não diminuir. Então, a alternativa correta é a letra A. 8. Perguntas? Esse é o problema, você chega no Enem, você não sabe qual que é o metrônomo aqui lá. Não, mas aí o que acontece? Se você fizer igual você fez no primeiro ano, né? O Enem, vai fazer agora de novo. Não sei se é no quarto bimestre. Tem química tudo, passa. Não, eu não sei se não é no quarto bimestre, a gente vê química orgânica eu e vocês. Se não me engano, é quarto bimestre. Você não viu o orgânica no primeiro ano, não, né? Deve ter visto. Então, aí, quando você chega no terceiro ano, você já viu química orgânica. Aí você sabe dar os nomes dos hidrocarbonetos. Quando fala nele fechadinho: metano, propano, butano, pentano, hexano. É tudo isso aí. Tem etino também, etino, isso aqui é a ligação dupla e tripla. Existe a betana, né? Betano é a casa de aposta, não existe, mas é a casa de aposta. Beleza? Tá esperto dele, velho. Uai, claro, né? Apostador nato. Então vamos lá. Só aposta na derrota. Eu não aguento mais ver algumas propagandas assim. Só aceita o pessoal. Continuando. Derrota do mundo. Continuando. 8, só pra gente fechar aí. Os automóveis são principais poluidores dos centros urbanos. Para diminuir a poluição, a legislação obriga o uso de catalisadores automotivos. Cai com o rendimento do carro, isso é caro e todo ano você tem que trocar. O certo por lei é 6 em 6 meses. Dependendo do carro, isso custa uns R$1.000. Imagina todos 6 meses você trocar isso. Fica no meio do escapamento. Quase ninguém faz isso. Em resumo, sendo sincero. Eles viabilizam reações que transformam os gases de escapamento dos motores, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono, em substâncias bem menos poluentes. Então, os catalisadores reagem, sai da combustão do veículo e passa pelo escape, passa pelo catalisador. Ele, como fossem umas membranas, e tem os elementos catalisadores dessas membranas. Aí, como a fumaça tem que passar, vai reagir. Aí transforma em boa parte outras gases menos poluentes. Mas continuando. Aí ele vai falar assim, ó, os catalisadores, blá blá blá, a energia de ativação no sentido da formação dos produtos. E algo aí, né, a energia de ativação na reação no sentido dos reagentes. E alguma coisa também no equilíbrio reacional. No texto, as lacunas são preenchidas corretas, respectivamente, por os catalisadores diminuem a energia de ativação. De novo, quando você usa um catalisador em algo, é para você diminuir a energia de ativação. Conhecido também a energia linear. Para ficar mais claro, você pega um gás, acende um gás no fogão, qual que é? Você tem que fornecer a energia mínima para ele entrar em combustão. A faísca. Tem um valor numérico, depende do gás. De cozinha eu não sei. Aí, se você pesquisar, você vai descobrir isso aí. Aí você tem que jogar a energia mínima. Para pegar aquela energia de ativação para ele virar a combustão, para pegar fogo. Quando você usa um catalisador, você diminui isso. Pode acontecer do gás, se você misturar um catalisador, ele só com a temperatura ambiente pega fogo. Porque você diminui a energia de ativação. O catalisador faz isso, facilita as reações químicas acontecer, de reagente para produto. Então aí o catalisador diminui a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos. Então se eu falar que diminui, só tem A, B e C. Beleza. Continuando ele fala aí, ó. Aí eu posso falar aumentar ou diminuir a energia de ativação na reação no sentido dos reagentes. Também diminui. De novo. Catalisador não favorece o primeiro membro e nem o segundo. O que o catalisador faz?
Se uma reação ia demorar 10 minutos para entrar em equilíbrio químico, tá ligando aí. Tá vibrando aqui, tá ligando. Desligar? Cancela essa aí. Isso, obrigado. O que o catalisador faz? Se uma reação ia demorar 10 minutos para acontecer, ele diminui esse tempo para ficar em equilíbrio, ele diminui para um minuto. Só que favorece tanto para o primeiro e para o segundo, e para o segundo e para o primeiro. Acontece mais rápido. O catalisador só faz isso. Então também diminui. Se eu falar de diminuir, só sobra a letra B. Aí continuando, ele fala aí, ó, no sentido dos reagentes. E não interfere no equilíbrio reacional. Isso é uma discussão cabulosa para quem faz química, igual eu fiz. A galera debate muito usar catalisador em algumas reações. Quando você faz a defesa de TCC, de graduação, de mestrado, de tese, eles é meio preconceituosos. Eles falam que o catalisador entra na reação, mas na verdade o catalisador entra, abaixa a energia de ativação, a reação acontece rápido e ele vai embora. Ele não afeta no meio. A ideia é essa do catalisador. Ele não interfere em nada. Só que a galera tem uma discussão, fala que tem, não afeta. Quem sou eu, né? Então a resposta é a letra B. Tem mais algum? Não, né? Próxima aula, módulo 8. Amanhã, né? Pai, já deu intervalo?